Olá pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de ciências, né? Hoje vamos trabalhar a questão do planeta Terra, né? Como é que o planeta Terra é formado, né? Quais são as camadas que fazem parte do planeta Terra, né? Então, para isso, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 80, né? Quando vocês abrirem lá, vocês vão encontrar lá o capítulo 3, vão encontrar essa imagem aqui, ó. Então, essa imagem aqui, ela mostra uma garota, né, observando aí, né, um vale, né? No mar você encontra, no fundo você encontra o mar e várias rochas, né? E essas rochas, de onde será que essas rochas surgiram, né? E aí, né? Interessante que você sobe, e quando você sobe em locais assim mais altos, você sente uma falta de ar, né? Por que será que isso acontece, né? Se você observar na natureza, você vai ver que existem vários tipos de rochas diferentes, né? Por que será que essas rochas são assim, diferenciadas, né? Toda pedra não é igual, então existe um motivo, né, que faz com que essas pedras elas não sejam iguais, né? Por que será que isso acontece? Então tudo isso é explicado pela geologia, né? Pela ciência, a ciência que estuda as rochas e estuda os minerais, né? Então hoje a gente vai estudar essa questão, né, do nosso planeta Terra. Então, até onde sabemos, né, a nossa Terra, ela fica no sistema solar, né? Ela fica na chamada zona habitável. O que é essa zona habitável? Está aqui a representação, né, da nossa Via Láctea, do nosso sistema solar, e observamos aqui, ó, que tem um negócio chamado zona habitável. Então, o que seria essa zona habitável? Seria o local mais provável, né, de se encontrar vida, né? Então, como ficamos aqui, ó, nessa zona, então nem é muito frio, nem é muito quente, né? Então a Terra, ela está o quê? Ela está no local ideal, né, no nosso sistema solar. Ela está na zona habitável. Essa zona faz com que consigamos manter o nosso planeta numa temperatura ideal, né, para que não haja nem muito frio, nem muito calor, né? Essa zona habitável, teoricamente, fica quem? Fica a Terra, fica Mercúrio, fica Vênus e fica Marte, né? Mas a Terra, ela é privilegiada, né? Por quê? Porque ela fica justamente aqui, justamente nessa zona, né? Essa zona que é chamada de zona habitável. Vocês vão encontrar essa questão, esse conteúdo lá na página 82. E detalhe, viu, pessoal? A Terra, ela faz parte dos planetas rochosos, né? Então, esses planetas que estão nessas regiões aqui, eles são planetas rochosos. Por quê? Porque existem planetas que são formados por poeira, formados por gases, formados por gelo, né? O nosso caso aqui, a nossa Terra, ela é propícia à vida porque ela é um planeta chamado planeta rochoso e ele fica na zona, né, habitável. O que acontece? A nossa Terra, né, a gente já se tentou, né, muitas vezes tentar descobrir informações sobre o interior do nosso planeta, né? O que até o momento que eles conseguiram perfurar foi apenas 12 quilômetros de profundidade, né? Então, por mais que tenha tecnologia hoje em dia, nas perfurações só se conseguiram perfurar, né, a média de 12 quilômetros de profundidade, né? É só a pequena casquinha da Terra, né? Sendo que a Terra, né, ela tem uma superfície de quase 6.400 km. Se fosse perfurar, né, daqui da casquinha até o meio da Terra, seria mais ou menos, né, ok, 6.400 quilômetros de profundidade. Então, o que acontece? Existem outros métodos de se estudar o interior do nosso planeta, né? São chamados de métodos indiretos, né? Como é que você faz o estudo pelos métodos indiretos, né? Você pode estudar o quê? Pode estudar os terremotos, né? Pode estudar os meteoritos. Por que os meteoritos? Porque os meteoritos, né, os meteoros e meteoritos são substâncias a quais são similares, né, ao interior do nosso planeta, né? Outra forma também de estudar o interior do nosso planeta é através do que? Das amostras de lavas, né? Então as lavas são o quê? As lavas são aquele material, né,
que os vulcões eles expelem, né? Então essa lava ela vem do interior do nosso planeta, né? Então é uma rocha, fosse uma espécie de rocha derretida, né? Então esse estudo desse material faz com que, né, podamos sim ter uma noção de como é o interior do nosso planeta. Se você observar aqui, ó, eles coletam as amostras de... É possível coletar amostras de lava. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Uma tela que mostra. Aqui, ó, coleta. Bom, se você observar, vamos botar aqui no Google Imagem, né? Ó, então vemos aqui, ó, a lava. Olha aqui a lava, né? Então temos aqui lava, ó, né? Então os cientistas, né, eles coletam, né, essas lavas, eles usam um material especial, né, para tentar estudar como seria o interior do nosso planeta. Lógico, para poder coletar tem que se vestir o que, ó, uma roupa especial, né, para você não acabar se queimando. Tá aqui eles coletando, tá vendo aqui, ó. Então é assim que eles conseguem estudar o interior do nosso planeta, né, através de coletas de materiais como, por exemplo, lava, né. Vamos ver aqui como e quais são as camadas do planeta Terra, né? Elas são basicamente 3 partes, né? A primeira parte, que é a casquinha, é chamada de crosta, né? Essa crosta terrestre é a camada mais externa, né? Ela é a mais fina das camadas. Ela tem uma espessura que vai de 7 quilômetros, né? Nas regiões onde é terra, onde não há oceano, chegam a atingir o que? Atingir 70 quilômetros, né? Se você for para a montanha lá, ela pode atingir até 70 quilômetros. Na crosta terrestre você vai ter o que? Você vai ter uma temperatura mais amena, né? Em comparação com o que? Com o manto e com o núcleo, né? Porque o manto e o núcleo, eles são um pouco mais aquecidos. Quanto mais você perfurar, mas você adentrar no interior da Terra, você vai encontrar o que? Mais calor, né? O que acontece? Essa crosta aqui, ela basicamente é feita por quê? Por rochas e minerais no estado sólido. Então essa primeira casquinha aqui, que vai de 70 a 70 quilômetros, é chamada de quê? É chamada de crosta, né? É a crosta terrestre, é a casquinha da Terra, né? Um pouquinho mais abaixo da crosta, né, nós vamos ter que nós vamos ter o manto. Esse manto ele possui aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade, né? Ele é composto basicamente de quê? De material rochoso no estado sólido. Nesse caso aqui a gente vai ter uma temperatura o quê? Um pouco mais elevada, chegando a quase 3.000 graus Celsius. Então é muito quente, né? E em algumas regiões do manto ocorre o quê? Ocorre a formação de quê? De magma, que é aquele material derretido, né? Mais abaixo aqui, ó, vamos ter o que? Vamos ter o núcleo, né? O núcleo que é o interior da Terra, né? A camada mais interna, mais profunda. Elas podem chegar, né, a temperatura de que? De 6.000 graus Celsius. Pra você ter uma ideia, né? Quando a água ela está fervendo, ela ferve a 100 graus Celsius, né? Então esse núcleo aqui, essa temperatura pode chegar ao que? A 6.000 graus Celsius, né? A profundidade vai de 2.900 até 6.400 quilômetros da superfície. Então é muito profundo, né? Então esse núcleo ele é composto basicamente de quê? De metais como ferro e níquel, né? No núcleo externo, que é essa parte aqui mais acima, encontra-se o quê? Os materiais eles encontram no estado líquido, né? Então aqui em cima vai estar o que? No núcleo externo. Os metais vão estar no estado líquido e mais abaixo aqui, ó, eu vou ter o que? O núcleo interno, e nessa porção aqui vamos ter o que? Os metais nas formas sólida. Então no interiorzinho, né, vai ser a forma sólida, esse núcleo externo aqui você vai ter os metais na forma líquida, né, ó. Tá aqui, ó. Nós temos aqui a costas, né? Então você vai encontrar isso aí, a crosta, você vai encontrar isso aí no de vocês, ó. Temos aqui, ó, a crosta continental, ou seja, seria aquela crosta na qual não pertence os oceanos. Onde não há oceano é chamada de crosta continental. E essa crosta onde há o oceano é chamada de crosta oceânica. Nós vamos ter o que? Os leitos dos oceanos. Então, leito do oceano
crosta oceânica, né? E onde não tem oceano é a crosta continental, né? Outro detalhe também, pessoal, interessantíssimo, né? Existem outras camadas também, ó. Por exemplo, ó, a litosfera, né, que corresponde ao que? A crosta terrestre, é a camada mais superficial, né, do nosso manto. Nós temos a hidrosfera, que corresponde ao que? A água que está presente, né, aonde? No planeta, né, nos lagos, nos rios, né, depósito subterrâneo, nos leitos de águas, então tudo nas nuvens. Isso é chamado de quê? De hidrosfera. Temos a atmosfera, né, que é o nome que é designado para quê? Para designar a camada de gás que envolve a Terra. E biosfera é o conjunto de todas as regiões, né, onde você vai encontrar o nosso planeta. Então temos litosfera, lito vem de pedra, né, que são as rochas, a crosta propriamente dita, né, a parte mais externa do manto, né. Temos a hidrosfera, que seria onde existe água, seria o que? Seria água presente, toda água presente em nosso planeta é chamada de hidrosfera. Tem a atmosfera, que representa o que? Os gases que estão ao redor da Terra, né? E a biosfera é o conjunto de tudo que existe no nosso planeta. É isso que acontece, né? A litosfera, ela é formada por quê? Pela crosta, né, e a parte superior do manto terrestre. Ela é composta basicamente por quê? Por solo, que é a Terra propriamente si, e por rochas, né? E as rochas, elas são compostas por um ou vários minerais, né? Vários minerais. E o que seria um minério? Um minério seria uma rocha ou mineral que tem algum valor econômico. Por exemplo, o ouro. O ouro, ele é um minério. Por quê? Porque ele é um tipo de mineral que tem valor econômico. Então, toda e qualquer pedra ou mineral que é encontrado na superfície da Terra, que sirva para vender, que tem algum valor econômico, é chamado de quê? De minério, né? Olha aqui alguns exemplos de minério. Temos aqui, por exemplo, nessa letra A aqui, ó, temos um quartzo rosa, né, ó. B, temos o pirita, também chamado de ouro de tolos, né? E aqui, ó, a magnetita, que é o material que ele atrai metais. É como se fosse alguns ímãs, né? Temos aqui, ó, a extração de mármore, né, que é um tipo de rocha que a gente já vê daqui a pouco, né, ó, composto de calcita, né, ó, e aqui a extração de granito também, ó. Bem, ó, dá para observar aqui os cristais. Então tudo isso é encontrado na litosfera, né? Quais são os tipos de rochas que a gente encontra na litosfera? Basicamente 3 tipos, né? Nós temos as rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. A gente vai ver agora cada uma delas, né? O que seria uma rocha sedimentar? O que seria uma rocha magmática? O que seria uma rocha metamórfica? Tudo isso a gente vai ver agora os tipos de rochas, né? Começando pelas rochas magmáticas, né? O que seria uma rocha magmática? Também é chamada de rochas ígneas, né? Então, é uma rocha que ela é composta por quê? Pelo magma solidificado. O que é um magma mesmo? É aquela lava que sai do interior da Terra, né? Que é aquelas rochas derretidas. Então, aquilo ali seria magma, né? O que acontece? Esse magma, ele chega um tempo, ele esfria. Quando ele esfria, ele forma o quê? Ele forma um tipo de rocha chamada rocha magmática ou rocha ígnea, né? Como eu falei anteriormente, né? Esse magma, ele tende o quê? A ser expelido, né? Ó, o que seria rochas magmáticas plutônicas ou magmática intrusiva, né? O que acontece? São aquelas rochas na qual o resfriamento ocorre no interior do nosso planeta, né? Então, quando o resfriamento ocorre no interior do planeta, é chamado de quê? De rocha plutônica ou então magmática intrusiva. Nesse caso aí, nós temos o quê? Um resfriamento mais lento. Com isso, dá para se ver o quê? O crescimento de alguns cristais na rocha, né? Então é fácil visualizar uma rocha plutônica ou uma magmática extrusiva, que é a mesma coisa, porque você vai conseguir observar o que? Os minerais. Observa aqui o exemplo, ó, o exemplo do granito aqui, ó. Isso aqui é uma rocha magmática plutônica. Se você observar, você consegue ver direitinho, ó, os minerais, né? Por que ela é assim? Porque ela foi esfriada lentamente dentro, né, do planeta Terra. Então ela é uma magmática plutônica, né?
exemplo de magmática plutônica, temos o granito, que é o mais conhecido, né? Tem aqui o diófilo, o pórfiro e o gabbro, são alguns exemplos. O mais conhecido seria o granito, né? Temos também as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, né? Essas aqui, elas já acontecem aonde? O resfriamento acontece no exterior do nosso planeta, ou seja, o magma ele é expelido, né, ele sai do nosso planeta. Quando ele sai, ele passa por um processo de resfriamento mais rápido, né? Então, como ele se resfria mais rápido, então observe que ele vai ter o quê? Vai ter um aspecto mais uniforme, né? É difícil você encontrar, no caso aqui, os minerais. Perceba essa rocha de cima e essa de baixo, né? A de baixo esfriou-se rapidamente, a de cima lentamente. A de cima, que é a intrusiva, né? Como ela esfriou lentamente, você consegue observar os minerais que fazem parte dela, né? E embaixo aqui, temos um exemplo de quê? De uma rocha magmática extrusiva. No caso dela, ocorreu o quê? Um resfriamento bem rápido. Então, nesse caso aqui, temos o quê? Uma rocha bastante uniforme. Então, basicamente, a diferença entre a magmática extrusiva e intrusiva é essa. Uma, a intrusiva, resfriamento bem lento e formação de minerais, e na extrusiva, né, resfriamento ele é bem mais rápido, você não consegue perceber, né, os minerais. Continuando aqui com as rochas, aqui é exemplo onde pode haver os resfriamentos, né? Temos aqui algumas falhas, né, vulcânicas, né? Esse desenho você vai encontrar aí no livro de vocês, né? Você pode perceber que o magma ele pode ser formado em várias profundidades da nossa crosta, como também pode ser formado na parte oceânica, né? Como também na parte continental. Não é isso? Vamos continuar aqui, As rochas sedimentares são o quê? São rochas formadas por sedimentos, ou seja, por pequenos pedaços de outras rochas. Nesse tipo de rocha aqui, acontece o intemperismo. O que seria o intemperismo? É quando ocorrem alguns processos, né, que faz com que essas rochas elas são trituradas ao longo do tempo, né? Isso é intemperismo, elas são desmanchadas, o vento pode levar, né, algumas alterações do ambiente, os ventos, né? Algumas pancadas fazem com que essas rochas se desmanchem. Então isso é chamado de temperismo. E esses sedimentos, são os pedacinhos dessas rochas, eles são o quê? Eles são arrastados e são formados estratos, que são pequenas camadas. Observe aqui, aqui é um exemplo de rocha sedimentar, né? Então os sedimentos eles vão se depositando, vai formando outros sedimentos, né? Ocorre a pressão, né? E você vai ter, no caso, as rochas sedimentares. No caso delas aqui, elas são menos resistentes que as rochas magmáticas. Então, só lembrar que as rochas sedimentares são formadas por quê? Por sedimento de outras rochas, né? De outros minerais, de outras rochas. Como, por exemplo, aqui o calvário, o barvito, o argilito, o arenito, né? Então, são rochas que apresentam essas linhas aqui, elas são sedimentos, são sedimentares. Observa aqui o desenho aqui, observa essa imagem aqui, Então são rochas o quê? Rochas sedimentares, né? E para encerrar temos o quê? As rochas metamórficas, ou seja, elas sofrem metamorfose, né? Isso aqui por exemplo, aqui é uma pedra de mármore branco. O que acontece para que haja esse metamorfismo, essa mudança de uma rocha transformar em outra, né? Essa mudança ela ocorre por quê? Por aumento de pressão e de temperatura, né? Então você vai ter os protólitos, que são rochas que dão origem a rochas metamórficas. Elas vão sofrer aumento na temperatura, né? Ou na pressão, e essas rochas elas vão formar o quê? As rochas metamórficas. Então basicamente é isso. Exemplo de rochas metamórficas são o mármore, a ardósia, o quartzito e o gneiss, né? A mais comum é o mármore, né? Então, rochas metamórficas são rochas que sofreram o quê? Algum tipo de mudança, né? Ela passa de um tipo de rocha para outro tipo de rocha, graças ao quê? Graças ao aumento da pressão e da temperatura. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, uma aula simples, né? Rápida, né? Onde a gente viu as camadas do nosso planeta, né? Viu que o nosso planeta Terra ele se encontra numa zona habitável, né? Ele é um planeta rochoso, no qual é mais fácil obter vida. Vimos que as 3 camadas básicas da Terra
né? Seria a crosta, o manto e o núcleo, cada uma com a temperatura específica, uma profundidade específica, né? Viu também que na litosfera temos 3 tipos de rochas, basicamente, que são as rochas sedimentares, as rochas magmáticas, as rochas metamórficas. As rochas magmáticas são aquelas que são formadas pelo magma, que é a lava derretida, né, que ela começa a esfriar, e desse esfriamento, né, você vai ter a rocha. Né? Vimos as rochas sedimentares que são formadas por sedimentos de outras rochas. Né? As rochas sofrem intemperismo, né? O ambiente faz com que elas se despedacem e vão começar a sedimentar. Né? Então isso é o que? Rocha sedimentar. E por último, as rochas metamórficas, são rochas que são formadas por outros tipos de rochas. Né? Então vou enviar para vocês agora um PDF, né? Com as questões e o conteúdo a ser estudado. Então vocês respondam e enviem no PV para mim, tá ok? Então até a próxima aula.